Muito bem, pessoal. No último Literacura, nós vimos sobre a virtude da justiça, uma reflexão baseada no livro de Joseph Pieper, Virtudes Fundamentais, e ali podemos refletir que a justiça, na verdade, ela ordena o ser do homem. Ela coloca o homem numa situação psíquica ordenada, íntegra, fortalecida. Quando nós falamos de uma vida virtuosa, de uma mentalidade virtuosa, nós logo notamos que as virtudes elas nascem umas das outras. Na verdade, há uma sequência de relações virtuosas nesses traços e características mais elevadas do existir e do viver humano. Quando nós vamos refletir acerca da fortaleza, precisamos entender primeiro que só é forte quem pode ser ferido, quem primeiro reconhece as suas vulnerabilidades, quem é capaz de desenvolver a coragem. Essa palavra tão interessante que significa fundamentalmente força no coração. A psiquiatria ela reconhece que o que está na profundidade de quase todas as doenças da alma, das doenças psíquicas, na verdade é uma profunda covardia, né? Os indivíduos evitativos sepultaram e soterraram completamente a sua intenção pelo enfrentamento e por isso se tornaram seres passivos. Esses se tornam cronicamente doentes e obviamente que isso vai destruindo todo o edifício da autoestima e do equilíbrio mental desses indivíduos. A fortaleza ela está fundamentada, em primeiro lugar, num senso de justiça para com a realidade. Ser justo com a realidade é, em primeiro lugar, aceitá-la. O justo é aquele que ama a verdade acima de tudo e se torna forte em defesa da verdade. Há aí um coração íntegro. Íntegro porque não vive com as disposições da sua alma voltadas apenas para o seu querer, mas para verdadeiramente aquilo que é, para o próprio ser. Nós vemos um exemplo elevadíssimo disso na vida dos santos, na vida de alguns filósofos, ou homens e mulheres de uma vida intelectual profunda. Todos aqueles que se articularam de alguma forma com a verdade das coisas e foram amantes da verdade se tornaram seres capazes do sacrifício. E aí essa palavrinha eu queria sublinhar, porque sacrifício significa sacro ofício, ou tornar sagrado aquilo que eu faço, me sacrificando para chegar a um bem mais elevado. Os fortes não se tornam fortes pela fortaleza em si, mas pela verdade. Por amarem a verdade, eles se tornam fortes, defendendo com integridade até a última instância o real e o verdadeiro. Eu queria citar aqui uma grande pensadora do século XX, uma grande filósofa que se tornou mística, Edith Stein. Edith Stein foi uma grande escritora, publicou obras importantíssimas, entre elas A Ciência da Cruz, baseada na vida do místico São João da Cruz. Edith Stein foi uma judia que nasceu numa família judia ortodoxa e na juventude se converteu ao catolicismo, tornando-se até mesmo freira carmelitana. Quando explodiu a Segunda Guerra Mundial e o povo com quem ela tinha uma herança de raça racial, os judeus, da forma que foram levados para os campos de concentração, e todos sabem essa terrível história da humanidade, Edith Stein se tornou participante desse processo. Morreu mártir
auxiliando no sofrimento dos seus irmãos judeus. Uma coragem, é uma força interior, uma força do espírito que produz nos indivíduos a fortaleza. Se nós olharmos para a história das atas martirológicas dos mártires nos 3 primeiros séculos do cristianismo, nós vamos ver histórias incríveis de mulheres, homens, pessoas já idosas, até mesmo adolescentes, morrerem heroicamente em defesa de sua fé. Por amor à verdade, eles se tornam mártires. Aquele que é forte, ele não ama o sofrimento, ele ama a verdade. Por amar a verdade, ele está em disposição, inclusive, em cair em combate, em morrer pela verdade, jamais em matar pela verdade. Aqueles que matam por uma ideologia, ou por uma crença, ou por um sistema religioso qualquer, eles, na verdade, não são fortes, eles não são corajosos, eles são covardes, fanáticos, perseguidores e, em grande parte, invejosos. E aqui eu queria sublinhar esse vício que é a inveja. A inveja é filha dileta da soberba, e a inveja, ela é, na verdade, um vício dos fracos. É a infelicidade com a felicidade do outro que constitui uma fraqueza terrível e tremenda no espírito humano, uma pobreza e uma derrota completa para esse vício. Assim como na coragem nós vemos a caridade e a magnanimidade, o amor pela verdade e a capacidade de se doar amplamente por ela, na inveja nós vemos a substância dos covardes, daqueles que ficam entrincheirados atrás do mundo e atrás do muro de suas vidas, apenas apontando defeitos e se sentindo queixosos e fazendo queixas em relação aos outros. Fortaleza nasce do homem justo. Se queremos ver um retrato supremo da fortaleza, olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo em sua paixão. E ali veremos o homem mais forte que já pisou nesta terra. A paciência, a coragem, a virtude, a ternura, a benignidade, a benevolência, a magnanimidade, a doçura, o amor caritativo, a efusão caritativa que Cristo expressa no momento em que estava recebendo toda sorte de sofrimento, sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento espiritual, por amor, em primeiro lugar, à verdade, à humanidade. O mesmo nós podemos ver, já refletimos no último vídeo, sobre o grande filósofo ateniense Sócrates, a força com que ele conduz o julgamento em que ele está sendo julgado pelos magistrados porque se sentiam inseguros diante da luminosidade do filósofo, e como ele conduz o discurso dele, se preparando para a morte. A força do filósofo que encontrou a verdade e que não tem mais o que temer, porque a força nasce da verdade. Quem a encontra se torna forte, está seguro. No entanto, aqueles que se baseiam apenas nas relações afetivas dos homens e na aprovação dos homens vão se tornando cada vez mais fracos, instáveis, vão perdendo a integridade do seu próprio self, da sua interioridade. A vida voltada para as opiniões alheias e preocupada com as opiniões alheias, a vida daqueles que buscam sua razão de existir na criatura humana e que procura encontrar sentido para si mesmo naquilo que é acidental e contingencial, uma vida fraca. Ao passo que aqueles que estão ocupados com a substância das coisas e com o que não é acidental, com o que não é passageiro, mas com aquilo que é fundamento de todas as coisas, esses seres vão se tornando seres realmente fortes. A força tem a ver também com a capacidade de controlar a nossa interioridade, de ter autogestão.
A psicologia positiva, ela é uma psicologia voltada principalmente para as forças e virtudes do homem. As pessoas ingênuas ou um pouco leigas que acham que a psicologia positiva é aquela psicologia que está exclusivamente preocupada ou ocupada com o bem-estar do homem estão enganadas. Na verdade, o homem precisa suportar também o mal-estar para bem-estar, para estar superiormente posicionado em sua situação humana e existencial. São as forças e as virtudes psíquicas que o homem vai desenvolvendo em cada escolha, em cada gesto da sua vida, pequeno sacrifício que ele é capaz de fazer em prol do seu crescimento humano e interior. É isso que vai levando o homem para uma disposição cada vez mais nobre em seu espírito. E isso tem a ver com a capacidade de fazer a gestão dos próprios impulsos. Um homem que é dominado pelos seus impulsos, ou seja, pelos seus desejos, é um homem que, na verdade, se torna fraco. Agora, aquele homem que entrou no combate interior, que tem um compromisso com os valores e não com seu desejo privado e imediato, que quase sempre é egoísta. Um homem que tem correspondência e identidade com o bem, o belo e o verdadeiro. Esse homem se torna integrado, consolidado, coeso, consistente e forte. A virtude da fortaleza nasce do amor pelos valores, que tem como fonte a própria verdade. A verdade é bela, a verdade é o bem, e é apenas ela que leva o homem ao encontro do sentido da sua vida. Busquemos a justiça para assim nos tornarmos verdadeiramente fortes. Curta um vídeo, assina o canal, comentem, compartilhem e até o próximo Literatura.